Olá, eu sou o Kevin Felipe, monitor de cálculo de várias variáveis, e o assunto que iremos abordar hoje será integrais duplas. E o que seriam as integrais duplas? As integrais duplas nada mais são do que elas representam o volume de uma função em uma determinada região, de um gráfico de plano cartesiano de 3 dimensões. Então, iremos calcular alguns volumes e vamos entender mais ou menos como funciona esse cálculo. Vamos à resolução. Nós temos então a nossa primeira questão, onde eu tenho uma integral dupla real de x, y, e a região em que ela se encontra, onde x e y são reais, x sendo maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1, e y sendo maior ou igual a 0 e menor ou igual a x ao quadrado, sendo dA igual a dy dx. Por que disso? Primeiro passo, nós iremos montar a nossa função para podermos calcular ela. E como nós fazemos isso? Nós vamos determinar a região que foi nos entregada pela questão. Então, nós iremos substituir os valores para que possamos resolver. Tendo assim a integral de 0 a 1 e de 0 a x ao quadrado de xy dy dx. Logo após nós montarmos a nossa integral, o que deve ser feito? Nós iremos então isolar a integral de dentro e resolvê-la, e após a resolução da integral de dentro, nós iremos resolver a integral de fora. Sempre que vamos resolver uma integral dupla, nós resolvemos dessa maneira. Primeiro a integral de dentro e depois a de fora. Então, nós temos integral de 0 a 1, fica de fora, e o dx de fora. Tendo assim a integral de dentro, sendo de integral de 0 a x ao quadrado, de x, y, dy. Então, primeiramente, iremos integrar em função de y, e depois o resultado dessa integral será integrado em função de x. Como estamos integrando em função de y, x se torna uma constante. Por ser uma constante, eu consigo retirá-la de dentro da minha integral para que eu possa integrar sem afetar o meu resultado. Então, eu posso jogar o x para fora da integral e terei assim, integral de 0 a 1 de x, do lado de fora, e resolverei a integral de dentro, de 0 a x ao quadrado, de y dy. E qual é a integral de y? A integral de y será y ao quadrado sobre 2, com o limite de 0 a x ao quadrado. Então, o que eu faço? Eu substituo. Sempre eu faço a substituição do de cima menos o de baixo. Como assim o de cima menos o de baixo, Kevin? Eu pegaria a função y ao quadrado sobre 2, e onde eu tenho y, eu colocarei x ao quadrado, e repetirei essa mesma função subtraindo ela. Então, eu terei x ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, como está exposto na função agora. Tendo x ao quadrado, eu terei então x à quarta sobre 2, e 0 ao quadrado sobre 2 é 0. Então, eu terei um resultado de x à quarta sobre 2. O que eu faço aí? Eu posso multiplicar os x, terei então assim a integral de 0 a 1 de x à quinta sobre 2. Essa será a minha segunda integral, sendo feita a partir do resultado da integral anterior. Então, como nós estamos integrando em função de x, 2 é constante. X à quinta sobre 2 é a mesma coisa que x à quinta vezes 1 sobre 2. 1 sobre 2 é constante. Eu consigo retirá-lo da minha integral para que eu possa resolver a integral de maneira mais simples, sem alterar o meu resultado. Tendo assim 1 sobre 2, integral de 0 a 1 de x à quinta dx. Qual é a integral de x à quinta? X à sexta sobre 6. Sendo assim, no limite de 0 a 1. Como nós fazemos? Iremos substituir a função onde x será igual a 1, e depois essa mesma função será subtraída onde x será igual a 0.
Teremos assim 1 sobre 2 vezes, abre colchete, de 1 a sexta sobre 6, menos 0 a sexta sobre 6. 0 dividido por 6 é 0. 1 sobre 6 permanece 1 sobre 6. Eu faço a minha multiplicação, 1 sobre 2 vezes 1 sobre 6, tendo assim 1 sobre 12. Esse é o volume dessa função nessa região, onde x é maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, e y é maior ou igual a 0, menor ou igual a x sobre 2. Iremos então iniciar a nossa próxima questão. Temos a integral dupla de y seno de x dividido por x na região de x e y pertencem aos reais, sendo x maior ou igual a 0 e menor ou igual a π, e y maior ou igual a 0 e menor ou igual a x. Iremos então montar a nossa integral. Temos a integral de 0 a π e de 0 a x de y seno de x dividido por x dy dx. Primeiro passo, iremos resolver a integral interna. Para isso, iremos separá-la por colchetes. Então, teremos a integral de 0 a x de y vezes seno de x dividido por x dy. Como eu estou integrando em função de y, seno de x e x são constantes. Então, eu consigo retirá-lo da minha integral e para facilitar o meu cálculo. Tendo assim, do lado de fora, a integral de 0 a π de seno de x sobre x dx. Vamos então retornar para integrar a integral de dentro. Temos então que a integral de y de 0 a x é y ao quadrado dividido por 2. Iremos então, variando de 0 a x, iremos então fazer a substituição de y ao quadrado sobre 2 na região de 0 a x. Sempre o de cima menos o de baixo. O que isso quer dizer? Eu irei pegar o valor de cima, que é x, e substituirei no lugar do y. Então, eu vou ter x ao quadrado dividido por 2, menos 0 ao quadrado dividido por 2. 0 ao quadrado dividido por 2 é 0. Fazendo a multiplicação padrão apenas para deixar a integral arrumada, teremos então x ao quadrado seno de x dividido por 2x. Iremos na integral indo de 0 a π, em função de x. Vamos então resumir um pouco a integral, cortando o quadrado do x de cima com o x de baixo. Tendo assim a integral de 0 a π de x seno de x dividido por 2 dx. O que eu posso fazer? Como eu estou integrando em função de x, eu consigo tirar o 2 da minha integral por ser constante. Então, eu terei o 1 sobre 2 do lado de fora, integral de 0 a π de x seno de x dx. Iremos então agora fazer a nossa integral. Vamos lá. Essa é a nossa integral que desenvolvemos. E ela é uma integral que vai ser resolvida pelo método por partes, sendo a integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos então descobrir quem vai ser o nosso u e quem vai ser o nosso v e o du. U eu vou chamar de x, então eu vou fazer a derivada de ambos os lados, tendo du, a derivada de u em função de x e a derivada de x em função de x. A derivada de u em função de x eu não consigo resolver, ficando assim du dx igual a derivada de x em função de x é 1. Sendo assim, eu tenho essa resposta. Jogo o x que está dividindo, passa multiplicando, tenho que du é igual a dx. E o meu dv vai ser igual a seno de x dx. Retirados direto da integral. Então, vamos lá. Eu tenho essa minha dv igual a seno de x dx. Eu preciso para achar o v. Então, eu irei integrar os dois lados para não alterar minha função. Eu terei a integral de dv igual a integral de seno de x dx.
Sendo assim, nós iremos agora utilizar o método por muitos professores, que é basicamente isso. Sempre que eu estou derivando seno e cosseno, eu vou seguindo esse padrão. Indo da esquerda para a direita, eu estou derivando. Indo da direita para a esquerda, aqui como vocês podem ver, eu estou integrando. Lembrando que a integral desfaz o que a integral faz. A integral desfaz o que a derivada faz, desculpem. Então, temos assim então que a integral do seno é o menos cosseno. E a integral de dv é o v. Chegamos então aos nossos valores requeridos, que são u, du e v. Faremos então as substituições, tendo assim 1 sobre 2 vezes o x vezes menos cosseno de x, menos integral de menos cosseno de x. Lembrando que eu apenas peguei o uv menos integral de v du e substituí na integral. Resolvendo matematicamente, nós teremos 1 sobre 2 vezes menos x vezes menos cosseno de x é menos x cosseno de x. Apenas passei o menos para frente para ficar mais organizado. Mais menos do cosseno de x com o menos diante da integral fica mais. Então eu tenho mais integral de cosseno de x dx variando de 0 a π. Tudo isso lembrando que é variando de 0 a π. Então no final da minha integral eu pegarei o meu resultado em função de x e substituirei tanto em π quanto em 0. Resolvendo a minha integral, eu tenho menos x vezes cosseno de x que se repete, mais a integral do cosseno, como podemos ver abaixo, é o seno. Então, eu tenho 1 sobre 2 vezes, faço agora a minha substituição da região. A região é de π de 0 a π. Vai ser sempre o de cima menos o de baixo. Então, eu pegarei minha função, irei substituir, onde tem x vai ser igual a π, e pegarei essa mesma função e subtrairei ela, onde tem x vai ser igual a 0. Chegamos então à função de menos π vezes cosseno de π mais seno de π, menos, abre parênteses, menos 0 vezes cosseno de 0 mais seno de 0. Sabemos então que 0 vezes qualquer coisa é 0, que o seno de 0 é 0, o seno de π também é 0 e o cosseno de π é menos 1. Chegamos então ao resultado de menos 1 sobre 2 vezes menos π vezes menos 1. Menos π vezes menos 1 é igual a π. Então eu tenho 1 sobre 2 vezes π. Chegando à resposta de π dividido por 2. Essa daqui é exatamente o volume dessa função nessa região. E essa é a resposta. Então, obrigado e até a próxima.